Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião do Deus que Sara. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15 e 19h30. Amanhã também, em São Paulo, temos às 7 da manhã e depois evangelismo em todos os templos. Domingo, com muita alegria, eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Uma reunião abençoadíssima. Venha, esteja entre nós. Olha o que diz aqui, em Êxodo 14, 22. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra, cavaleiros do faraó, foram atrás deles, até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna, de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Muito forte essa palavra. Sabe, as pessoas precisam buscar de Deus, todo ser humano precisa buscar visão, sabedoria. Eu creio que todo ser humano deveria fazer essa oração. Senhor, não me deixa numa condição cega. Eu não quero ser um cego espiritual. Senhor, se eu não estou vendo, me ajuda a ver. Se eu estou cego, se eu não estou entendendo, me ajuda a entender. Não me deixa ser enganado. Porque não tem nada mais triste do que uma pessoa simplesmente estar se enganando e continuar prosseguindo naquela direção. O faraó, com seu exército, os egípcios, nós vemos desde o início uma perseguição e eles estavam obstinados, decididos a oprimir. Eles queriam oprimir Israel. Desde o início não deu certo.
desde o início não funcionou. Quanto mais eles oprimiam Israel, mais Israel crescia. Mas sabe quando a cegueira é total? E a pessoa vai se tornando cada vez mais obstinada, mais rebelde, mais cega. Foi isso que foi acontecendo. Uma cegueira. Uma cegueira tão grande. Estava tudo na cara, que só estava dando errado. Mexer com Israel era um prejuízo. No entanto, ele continuou. 10 pragas. A 10ª foi a morte de cada primogênito. Em cada casa, em todo o Egito, na casa de cada egípcio, tinha um morto. Inclusive na casa do faraó. Todos os primogênitos foram mortos. Todos. Pois mesmo depois de algo tão dramático, terrível, desesperador, Faraó decidiu, após permitir o povo sair, voltou atrás na sua decisão e perseguiu. E a perseguição foi assim, tão violenta. E ele estava tão determinado a pegar Israel, que quando o Senhor abriu o mar para Israel passar, ele entrou e foi com tudo. E achou que era para ele também. E foi. Por um momento, parecia que ele ia pegar. Mas havia uma barreira de proteção, uma coluna de nuvem e um anjo que estava ali defendendo Israel. Mas ele continuava obstinado, duro, completamente cego. E foi. E foi. E foi. Mesmo nada tendo dado certo para ele até então. Mesmo tudo já tendo virado contra ele até então. Ele continuou insistindo. Até que uma confusão começou a acontecer, carros começaram a quebrar, só que ele já estava no meio do mar. Mas foi quando eles gritaram: vamos fugir, porque o Senhor está lutando contra os egípcios em favor de Israel. Só que eles já estavam no meio do mar. E nessa de fugir, o Senhor mandou o Moisés estender a vara sobre o mar, fazer com que as águas voltassem. E eles foram de encontro às águas. Morreram, ninguém sobreviveu. Tudo por quê? Porque de uma forma cega, eles decidiram lutar contra quem é de Deus. Foram lutar contra um povo que tinha como seu defensor o Deus de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acredito que quando Deus me deu essa palavra para hoje, Ele me deu com essa direção. Não era para falar com aqueles que têm sido perseguidos, mas falar com quem anda perseguindo o justo. Provavelmente, pelo que o Senhor está nos dando aqui hoje, há pessoas, nesse momento comigo, nesse programa, que está, sim, totalmente endurecido contra alguém. E mesmo já tendo visto que não deu certo as investidas anteriores, não vai dar certo agora, continua insistindo. Desde que o mundo é mundo, todo aquele que perseguiu um justo se deu mal. Nenhum terminou bem. Você estuda a palavra de Deus, você vê nenhum terminou bem. Essa é uma das passagens
mais interessante sobre o assunto. O faraó totalmente obstinado, cego pelo ódio e o desejo de vingança. Ele perseguiu até as últimas consequências. Ele foi até as últimas consequências para o seu fracasso, para a sua derrota. Talvez você tenha exemplos vários, não só na palavra de Deus como fora, de pessoas que perseguiram o justo e se deram mal. Então Deus está falando com você hoje. Talvez você é uma espécie de faraó. Talvez você está carregando, está aí dominado por um espírito semelhante ao do faraó. Mágoa, rancor e revolta, uma vontade de se vingar. E você está fazendo tudo o que você pode. Você está tentando difamar, acabar com a reputação da pessoa, virar pessoas contra... Está lutando para contaminar outras pessoas contra essa pessoa. Está mexendo de todas as formas para prejudicar essa pessoa. Dê uma olhada na sua vida, porque talvez a exemplo do faraó, desde o início não funcionou. Não está funcionando. Ele não foi bem sucedido em nenhuma investida contra Israel. Você não tem sido e não vai ser. Então, preste atenção numa coisa. Não tem nada mais estúpido do que uma pessoa tentar lutar contra o próprio Deus. Porque quando você luta, quando você vai contra alguém que é de Deus, você está indo contra o próprio Deus. Talvez você não se deu conta disso. E você está totalmente cego, cega. E você está confiando que com você vai ser diferente. Talvez você tenha aí várias situações que você está fazendo. Mentiras. Você tem levantado todo tipo de injustiça. Tudo baseado em mentira. Talvez você está tentando tirar algo de forma ilícita dessa pessoa. Está tentando prejudicar essa pessoa de alguma forma. Tem várias formas. Falando mal, tentando prejudicar de alguma forma, de várias formas. Eu não sei. Você que sabe. E talvez você se diz de Deus. Você diz que você é de Deus e que você está certo, que você tem que fazer, que você está certo, que você foi injustiçado. Quem nos vinga é Deus. Desde quando que Deus nos deu poder, autoridade para nos vingar? Desde quando? Quantas vezes nós temos visto isso na palavra de Deus? O faraó se deu mal. Tantos dentro da palavra de Deus que lutaram contra o justo se deram mal. Pessoas que perseguiram, que difamaram, se deram mal. Que foram injustas. Quantas vezes nós vimos pessoas levantarem processos para tentar arrancar dinheiro do justo e se deram mal. Por quê? Porque Deus não estava naquilo. Talvez você está aí movendo de todas as formas para poder, cego, igualzinho o faraó, está indo que está tinindo. Cego. E na sua cabeça você vai sair, vai se dar bem. Você vai terminar muito bem. Que no teu caso é impossível você não obter seu objetivo. Olha aqui. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez
que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Eles precisaram ir às últimas consequências para cair a ficha que Deus era por Israel. Deus era com Israel. Talvez você já viu abertamente que Deus não está do seu lado, que é uma coisa atrás da outra, porque se tivesse que dar certo, os seus projetos já teriam encaminhado. É uma coisa atrás da outra que acontece. É Deus mostrando para você, eu não estou nisso. Talvez é Deus te dando oportunidade como deu. Para tantos. Para enquanto você tem chance. Mas talvez você, numa cegueira absurda, você só está dando mais investidas. Cada dia que passa, você está indo com mais força contra alguém. É uma revolta, e você fala, e você se une com outros para falar, e você faz o que faz? Você quer se vingar. Você quer agir, você acha que vai terminar bem. Eles precisaram estar no meio do mar, sem saída mais, para cair a ficha. Deus não está conosco. O Senhor está lutando contra os egípcios em favor de Israel. Vou dizer uma coisa para você. Ainda que alguém esteja errado, ainda que essa pessoa que você tanto guarda mágoa, rancor e quer se vingar, tenha errado. Quem nos vinga é Deus. Quem nos vinga é Deus. E por mais que você consiga, na sua cabeça, prejudicá-la, que você não vai conseguir. Você não tem conseguido e não vai conseguir. Mas na tua cabeça você ainda acha que vai. E acha que você vai tirar alguma coisa dessa pessoa, ainda que você conseguisse tirar, seria para a sua derrota. Então, para com isso, Deus está lhe dando um conselho hoje. Para de falar dessa pessoa. Para de tentar atrapalhar a vida dessa pessoa. Para de perseguir. Eu não sei o que mais que você fez aí. Para. Põe um ponto final e isola, se afasta. É melhor você agora ir dizer, fim, não vou mais continuar com nada, não vou mais prosseguir nesse meu projeto X, tal. Eu não vou mais. E você ainda ter uma oportunidade de se acertar com Deus e Deus ainda restaurar a sua vida e te abençoar, do que você prosseguir em algo que está fadado ao fracasso. Deus não está com você nisso. Tem, assim, N situações que provam que Deus não está do seu lado nisso. Tem N. Dê uma olhada aí. Você já tem um acúmulo de fracassos, talvez para onde você olha, tem acúmulos de fracassos. Então não adianta você prosseguir em algo que, como não deu certo para o faraó, não vai dar certo para você. Para. Deus está dizendo que se você está aqui como faraó, assim, cego contra alguém, isso vai voltar contra você. Para enquanto você tem chance. Porque Deus não apoia a vingança, Deus não está do lado daqueles que querem se vingar, Deus não abençoa esse tipo de gente e nunca termina bem. Principalmente se você é uma pessoa que está lutando contra um justo. Contra alguém que é de Deus. Mas que na tua opinião não é. Mas é. Já não está funcionando para você. Vai só piorar. Então Deus, com muito amor, preparou esse programa para dizer para você, para com o seu projeto de vingança. Quem nos vinga é Deus. Deus é o nosso vingador. Você não vai acabar com essa pessoa, ela não vai desaparecer.
O faraó tentou acabar com os israelitas e não conseguiu. Mas tudo virou contra ele. Tudo que ele fez só prejudicou a ele mesmo. Tudo que ele fez só foi ruim para ele e para o povo dele. Então, se você der uma olhada, tudo que você tem feito tem sido ruim para você e para o seu povo. E vai só piorar. Espera por Deus, minha vingança, disse o Senhor. Deixa Deus fazer essa obra. Quem vai fazer é Deus. Não cabe você já botou a mão demais e você já tem muita coisa ruim para colher. E certamente já está colhendo. Porque talvez você foi longe demais. Então, para. Porque Deus não está do seu lado numa coisa dessa. E Ele não vai estar. E você ainda tem chance de botar um ponto final nisso. Mas se você prosseguir com esse projeto, com esses seus projetos aí, vai virar tudo contra você. Você vai sair pior. Você vai sair com menos. Deus está falando isso com você hoje. Se você continuar, talvez você está movendo processo, você está fazendo e acontecendo. Para com tudo. Põe um ponto final. Sabe? Abra mão de tudo isso, para. Porque se você continuar, você vai perder. Deus está falando para você, você vai perder. Você vai perder e vai sair devendo. Vai dar tudo errado para você. Como já deu para outros, vai dar para você. Você pode sair de forma digna. Parar com isso, seguir seu caminho e ainda ter uma chance de ter uma restauração na sua vida. Mas você pode prosseguir com isso e terminar pior do que você já está hoje. E pegar problemas bem graves para você. Deus está dizendo, como foi com o faraó contra os israelitas, vai ser, nesse caso, se você prosseguir com essa estupidez, com essa vingança cega. Para. Olha aqui. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Deus não está nisso. E com muito amor Deus está falando com você. Para te ajudar. Porque você está cego. Cega. E está se enganando. E acha que vai ter algum êxito nisso. Não teve em nada. Não vai ter agora. Como foi nessa passagem aqui. Deus era com Israel e contra os egípcios. Deus não está do seu lado nessa questão. E não vai estar. Se você prosseguir, é para a derrota. Para. Deixa tudo na mão de Deus. Porque minha é a vingança, diz a Bíblia. Se crer e desejar quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Whatever you're facing, if your heart is breaking.
Momento da oração. Deus querido, eu oro por cada vida que está conosco agora. Eu oro por essa vida que talvez está tão cega, está se enganando e está se metendo num problema gravíssimo. Ao invés de trazer bênção para a vida, está trazendo problemas e maldições. E o Senhor está dizendo, para com isso. Para com esse seu projeto de vingança. Para, porque não vai terminar bem. Não está caminhando bem e não vai terminar bem. Para. Eu sei que o Senhor está falando com alguém. Para enquanto você tem oportunidade. Passa do teu sangue sobre cada vida. Cubra cada um com teu sangue. Eu peço uma mudança radical na vida de cada um. Eu peço temor. Eu peço visão. Eu peço, meu Deus, que haja uma visão espiritual. Aquele que não está vendo, que passe a ver. Que não estava entendendo, que passe a entender. Que essa cegueira seja tirada. Que o espírito de temor repouse sobre essa vida. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino mudanças, que o enfermo seja curado, o oprimido liberto, que portas sejam abertas, que vidas sejam grandemente abençoadas. Eu peço nesse momento, Senhor, que o Senhor venha consagrar tudo que foi colocado para receber oração. E eu peço milagres na vida de cada pessoa. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam abençoadas, prosperadas, enriquecidas, tenham mais do que o suficiente. Que sejam prosperadas, Senhor, porque elas têm semeado na tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, eu tenho certeza que ela vai ser abençoada. Mova mais semeadores, levanta mais semeadores. Pai, onde esse programa estiver chegando, que lucidez, temor, clareza, quebrantamento, visão espiritual estejam chegando também. Que cada pessoa entenda que quem nos vinga é o Senhor. Sua é a vingança. Ó Deus, como está escrito lá, minha é a vingança. Quem nos vinga é o Senhor. Obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Disque Vida 0 operadora 11 3296-9449. Ligue e receba a vida.